Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, aproximando aí do fim do ano, uma agenda um pouquinho mais esvaziada. Mas a gente tem pontos importantes para trazer para vocês, porque de manhã a gente teve a divulgação do relatório trimestral de inflação, atualizando as projeções do Banco Central para os nossos indicadores, mostrando aí também se teve surpresa ou não do que eles previram no relatório passado. A gente tem algumas notícias importantes da Ásia, porque a gente teve ali um escândalo de segurança na Toyota, algo que derrubou bastante o mercado japonês hoje. Vamos passar por esse ponto e vamos trazer outros indicadores aí, que inclusive saíram ontem, como a confiança do empresário do comércio, divulgado pela CNC. A gente tem também aí alguns dados do IBGE sobre trabalho infantil. Então vamos passar aí todos esses pontos com vocês. Mas antes, André, bom dia. Como é que você está nessa manhã? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. O relatório trimestral de inflação, acho que é a grande estrela do dia, né, que está mostrando justamente o que o Banco Central acredita que vai acontecer até o final desse ano. Tem poucos dias, mas os dados demoram um pouco para sair, então vamos ver o que o Banco Central fez. Se ele acertou ou errou, inclusive, na condição de política monetária. Vamos também falar um pouco de trabalho infantil, que piorou durante o governo Bolsonaro. A gente vai trazer essa pesquisa aí do IBGE que está mostrando esses dados. Vamos falar da confiança do empresário e do consumidor também, que é a CNC, né, que colocou isso, né? Mas antes de tudo, né, já para vocês saber o que vocês podem enfrentar durante o dia, o que vai acontecer no dia de hoje, vamos já colocar a nossa agenda aí na tela? Então, hoje a gente teve, né, a divulgação, 8 horas da manhã, do Banco Central, do RTI. RTI é o apelido aí para relatório trimestral de inflação. Em seguida, o Banco Central da Turquia divulgou a política monetária por lá, taxa de juros acima de 40%, continuou acima ainda de 40% a taxa de juros lá. A Turquia tem essa política monetária aí quase maluca, né, que a gente vê acontecendo. Então, a gente tem aí mais de 40% de juros lá. Às 10h30, o Departamento do Comércio vai fazer a leitura final do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre e também do PCI trimestral ali, leitura final. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, às 10h30, vai apontar ali o número de pedidos de auxílio-desemprego, então aquele da semana e ali os acumulados, vamos pensar assim, até a semana do dia 9/12. Então aqui a gente tem dados de mercado de trabalho saindo lá nos Estados Unidos. A gente tem a coletiva aqui no Brasil com o Roberto Campos Neto e o Diogo Guilhem, né, que vão falar depois da divulgação do relatório de trimestral de inflação, então eles devem comentar aí um pouquinho sobre isso. E temos aí aqueles eventos que já estão acontecendo há algum tempo ali com dirigentes do Banco Central Europeu na Irlanda, então isso continua acontecendo hoje, mas para o fim da tarde a gente tem o Banco Central divulgando o fluxo cambial e reunião do Conselho Monetário Nacional, o CMN, aqui no Brasil. Então, uma agenda, como eu falei, mais branda e com não tantos indicadores sendo divulgados, mas indicadores importantes, os que saíram são importantes. Então, algo para a gente ficar de olho. Então, já vamos partir agora para saber o que está acontecendo no mundo, nas bolsas, aquela notícia de todo santo dia que a gente já coloca para vocês, que para vocês lerem aqui no site, para vocês já saberem o que deve afetar o mercado, o que os mercados estão esperando de divulgação para o dia de hoje, quais são as principais preocupações, o que está puxando o mercado, seja para frente ou seja para trás. Então está aqui a nossa notícia, né, para vocês terem todo o detalhamento. Mas, Débora, você que toda manhã explica para nós aí tudo o que está acontecendo. Dá um giro no mercado, o que está acontecendo na Ásia, né? Teve problema, escândalo no Japão na Toyota, né? Então, explica para a gente isso. Exatamente, a Ásia continuou com o seu desempenho misto. Então, aquele desempenho que a gente vem observando nos últimos dias, ele continuou hoje na Ásia, então algumas bolsas subiram, outras caíram por motivos diferentes. Então, enquanto a China, né, e o Xangai Composto a gente vai ver no giro de mercado, subiu hoje, então a gente teve ali um dia mais positivo na China, até com o mercado lá se recuperando das perdas mais recentes. A gente teve um momento mais difícil aí para a bolsa chinesa nesses últimos dias da semana. Então a gente tem aí uma recuperação, sinais de recuperação lá no Xangai Composto. Mas, por outro lado, a gente tem o Nikkei 225 caindo bastante hoje. Então, ele caiu mais de 1%, o Nikkei 225,
quiserem colocar aí na tela, o Nikkei 225 caiu quase 1,60%, caiu 1,59% nessa manhã, justamente porque a gente teve um problema, né, na Toyota, um problema de segurança ali. Isso acabou fazendo com que a gente tivesse uma queda de mais de 4% nas ações da montadora, e isso puxou o Nikkei 225 para baixo. O que aconteceu na Toyota? Eles tiveram uma subsidiária da Toyota, informou que eles encontraram 174 irregularidades de segurança em 64 modelos de veículos, e parece que desde abril tinha um comitê ali já observando essas irregularidades, essas condutas aí em relação à segurança. Então já era algo que estava no radar, já estava sendo investigado, e hoje, né, a gente teve essa comunicação que foram realmente encontradas essas irregularidades, 174 não são poucas irregularidades. E aí hoje mesmo também a Toyota fez um recall de mais de 1 milhão de veículos nos Estados Unidos por conta de segurança de airbag, né? Problemas ali de airbag. Então isso acabou fazendo com que as ações da montadora caíssem muito, né? Um problema, né? Um escândalo mesmo, foi tratado como um escândalo de segurança. Esses veículos, né? Esses modelos aí da subsidiária da Toyota, inclusive eram vendidos pela matriz. Então a gente teve a venda suspensa tanto no Japão quanto no exterior. Então, realmente, algo que puxou muito a montadora para baixo. A gente teve queda de 4,03% nas ações da Toyota. Os concorrentes subiram, mas a Toyota afundou hoje. Isso puxou muito o Nikkei 225 para baixo. Então, a queda de 4% da Toyota contribuiu muito para essa queda do Nikkei 225, que vinha até numa toada boa, né, ali depois da decisão de política monetária do Japão. Então, a gente tinha ali um Nikkei 225 em recuperação, e hoje ele volta para o terreno negativo por conta aí desse escândalo. Vamos para o Brasil então agora, porque a gente teve a divulgação nessa manhã, né, do relatório trimestral de inflação. O Banco Central ele sempre divulga esse relatório a cada 3 meses, até por isso que se chama trimestral, né? O último foi em setembro, final de setembro. E com isso a gente consegue ver o que o Banco Central estava projetando e está projetando agora para a economia brasileira, como que ele pensou para fazer as suas conduções de política monetária, se teve erro ou não. Então a gente tem todo um relatório bem detalhado, está lá no site do Banco Central, é só vocês entrarem lá. A notícia no nosso site também está bem completa aí para vocês saberem de maneira mais resumida o que está acontecendo, mas vamos começar a explicar agora tudo o que aconteceu aí nesse relatório. Primeira parte que a gente vai falar é justamente da previsão do PIB. Isso é importante porque quando você tem a previsão do PIB, também vai conduzir aí sobre o que você está esperando, né? Se eles acham que a economia está crescendo muito ou não, se deve forçar ou não uma queda. A gente teve aí um dado que não é muito usual, né? Que é o chamado hiato do produto, ainda está no terreno negativo, ou seja, isso aí significa que ainda tem espaço para corte de taxa de juros. Então, mesmo ele melhorando a previsão do PIB para esse ano, né, sendo mais otimista, não tem nenhuma possibilidade aí de pensar em aumentar a taxa de juros para conter esse aumento, né? Não estamos no caso dos Estados Unidos, por exemplo. E a gente tem que agora, o Banco Central acredita que a economia no final de 2023 vai ser de um crescimento do PIB de 3%, antes ele esperava 2,9%. Então, ele superou, inclusive, o que o Boletim Focus estava prevendo, né? Então, ele está muito mais próximo agora do que está acontecendo do relatório do Ministério da Fazenda, né? Ele acredita que vai ter um aumento ainda maior da agropecuária, ele acreditava que a agropecuária ia crescer 13%, agora ele acredita que a agropecuária vai crescer 15,5% nesse ano, né? O setor de serviços, ele também melhorou a expectativa, estava com crescimento 2,1%, ele acha que agora os serviços vão crescer 2,5%, só que ele piorou a sua perspectiva em relação à indústria, que antes ele acreditava no crescimento de 2% na indústria no total, agora o crescimento vai ser de só 1,3%. A indústria, então, continua sendo o ponto mais preocupante de todos em relação à nossa atividade industrial. A gente está mostrando as pesquisas mensais, como que a indústria está andando de lado. Então esse aí é o principal foco que tem que ter o governo Lula, né? Melhorar o setor industrial que está muito fragilizado. Então essa aí é uma das maiores preocupações que a gente tem. Quando a gente pega o que a gente chama de ótica da demanda, né? Ou ótica do consumo, né? A gente vê então como que esse PIB, né,
está sendo gasto, justamente porque aquilo que é produzido tem que ser igual àquilo que é consumido. Essa é uma regra contábil na hora de você fazer o PIB. Então você vê que o consumo das famílias está puxando muito o PIB esse ano, 3,5% de aumento, um aumento de expectativa até porque estava em 2,8% de aumento, né, o PIB, o consumo das famílias na última divulgação do relatório. O consumo do governo provavelmente vai cair, então ele acreditava que o governo ia ter um aumento de gasto de 1,8%, agora o aumento do gasto vai ser de 1,3%, ou seja, existia uma certa desaceleração de gasto nesses últimos trimestres, justamente para chegar na meta fiscal aí desejada. Então, você teve essa redução aí do que o governo gastou, então também reduziu-se a projeção. O investimento, que é justamente o gasto das indústrias, é a pior parte do nosso PIB. Você teve um aumento do pessimismo em relação a isso. Antes se esperava que ia cair só 2,2%. Agora se espera que vai cair 3,4%. Mas as exportações, como a gente já está mostrando aí, a gente está tendo o nosso melhor ano, né? Vamos bater recorde no nível de saldo da balança comercial, um aumento de 8,8% das exportações em relação ao ano passado. Antes estava previsto um aumento de 6,7%. Também está previsto uma queda de 1,1% nas importações, ou seja, o saldo da balança comercial vai ficar maior ainda. Então, o que vai puxar o PIB pelo lado da produção é os serviços, que ele está só em 2,5%, mas ele tem um peso de quase 70% do PIB, no PIB brasileiro, então ele que vai ser o grande motor. O agropecuário também vai crescer bastante, mesmo tendo uma participação menor, menos de 10% do PIB. E observando os consumos a nossa comércio exterior e as famílias, o gasto que as famílias estão tendo esse ano, que vão acabar puxando o PIB para cima, Débora. E a gente teve também, né, no relatório trimestral de inflação, aquela surpresa, né? O Banco Central acertou ou errou, André, a previsão para a inflação do último trimestre? Vamos lá que a gente vai mostrar isso, né? Porque isso aqui é importante para vocês entenderem o quê? Essa surpresa é o quê? O Banco Central ele vai lá e faz uma estimativa do que ele acha que vai ser a inflação. Isso aí justamente vai balizar o que o Banco Central faz na hora de aumentar ou reduzir taxa Selic. Então, o que o Banco Central fez? Ele superestimou as expectativas. Ele acreditava que a inflação de setembro seria de 0,38%, só que ela foi de 0,26%. Então, teve uma surpresa de 0,12% negativa. A de outubro, ele acreditava que ia ser de 0,41%, foi de 0,24%, uma surpresa negativa de 0,17%. Novembro, 0,39%, aconteceu uma inflação de 0,28%, uma surpresa negativa de 0,11%. No acumulado em 12 meses, o Banco Central acreditava que a gente estaria agora em 5,1% de inflação, só que a gente está em 4,68%, dentro da meta, inclusive, que o Banco Central estipula. Então, a surpresa que o Banco Central teve é de 0,42%. Parece pouco? Parece, né? Mas aí que está um grande problema, porque se ele está superestimando, significa que ele tinha espaço para uma política monetária mais contundente, uma política monetária menos forçosa, menos agressiva. Então, ele poderia ter abaixado, inclusive, a taxa de juros um pouco mais. Ele está superestimando a inflação brasileira e, com isso, ele está colocando um remédio a mais, até pela própria lógica dele. Se ele está estimando a mais e ele está errando consecutivamente, significa que ele está dosando muito forte a taxa Selic. É algo que a gente tem que ficar de olho até para ver, né, como é que vai ficar essa surpresa nesse próximo trimestre, né, quando a gente tiver o fechamento, se o Banco Central vai errar ou não, mas algo que a gente já vem até falando aqui há algum tempo, né, que tem esse espaço, que a inflação está mostrando esse arrefecimento, teria esse espaço para um corte aí um pouco mais acelerado. Inclusive, agentes do mercado já estão falando nisso. Nas previsões da Selic do ano que vem já estão começando a ser revistas para baixo do relatório Focus por vários agentes. Então, aqui a gente deve ver uma mudança no ano que vem no relatório Focus para a Selic de 24 e a gente começa a ver essa pressão, até porque os dados inflacionários estão mostrando esse arrefecimento e até a expectativa para outros anos também. Então, a gente tem aí um espaço maior e o mercado, inclusive, deve começar a pressionar em relação a isso. Mas agora a gente vai falar de uma notícia triste, né? Porque o IBGE divulgou que o trabalho infantil no governo Bolsonaro aumentou, né? Algo que vinha em queda há alguns anos já. Acredito que qualquer governo do mundo aí tenha que ter como bandeira reduzir, né? Criança não deve trabalhar. E quando a gente está falando de trabalho infantil,
A gente não está falando só de trabalho de menores de 18 anos, 16, 17 anos. A gente está falando de crianças de 5 a 13 anos de idade. Então, você teve um aumento desse tipo de trabalho. O IBGE mostrou que a característica desse trabalhador infantil é majoritariamente pessoas pretas e pardas. As pessoas brancas são só 30% desses pequenos trabalhadores infantis, né? E você estava tendo uma queda. Daí, no governo Bolsonaro, você teve um aumento, né? Que ele estava em 4,5%, né? Então você teve uma queda que desde os anos 2010, essa queda saiu de 5,1%, foi para 4,5%. Aí no governo Bolsonaro, em 4 anos, subiu para 4,9%. Então você teve uma piora considerável do trabalho infantil. Aumentou também a quantidade de pessoas em situação de trabalho infantil, né? Muitas crianças começaram a trabalhar. A gente teve a pandemia, óbvio, mas a gente tem que lembrar também que não foram poucas vezes que Bolsonaro e bolsonaristas falaram, né, sobre que acreditava que não vinha problema nenhum em uma criança trabalhar, gerar uma fonte de renda maior para a família. Quiseram, inclusive, fazer algumas propostas de legalização de trabalho infantil em algumas áreas, né? Chegou a se cogitar isso, né? Então, simplesmente o governo Bolsonaro ele não levou isso como bandeira e esse foi o resultado. Mais crianças trabalhando. E quando a gente está falando desses trabalhos infantis, a gente não está falando a gente está falando de trabalhos que prejudicam fisicamente e mentalmente as crianças. Então é isso que a gente está tratando. São trabalhos de risco, que colocam em risco a vida das crianças. Então, essa é mais uma mazela aí que vai demorar tempo para a gente conseguir curar do governo Bolsonaro, Débora. É uma tristeza mesmo essa interrupção da tendência de queda que tinha sido observada até 2019. E a gente vai falar também de uma notícia não muito alegre, que é a confiança do empresário no comércio. A gente teve a divulgação ontem, ali por volta das 10h30, 11 horas, da CNC, né? E a gente teve uma queda na confiança do empresário do comércio, agora em dezembro. E a gente tem que lembrar que dezembro é um mês, né, de, assim, aproximação de fim de ano, na verdade, normalmente é uma época que o comércio está mais animado. Mas a gente vê uma tendência de queda em todos os indicadores aí, exceto ali o de confiança para contratações, a gente vê uma tendência realmente de queda nos demais. Então, a linha laranja, para quem está vendo, acompanhando aqui com a gente, mostra a expectativa do comércio para o próximo, né, para os próximos meses, né, então para o futuro, vamos pensar assim. A linha azul mostra a confiança do comércio e a gente tem aí uma linha branca que mostra se ele vai investir e contratar, né? Então aqui a gente tem essas 3 medidas aí sendo divulgadas. Depois a gente vai abrir para ver como é que ficou cada uma delas. Mas a gente vê que o índice no geral, né, ele caiu de 125 para 108 entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, e a gente vê essa aceleração de queda acontecendo aí desde outubro, né? Então, outubro, novembro e dezembro, 3 meses de queda na confiança, justamente quando o comércio deveria estar mais confiante com a aproximação do fim do ano. O mesmo acontece com as expectativas para o futuro, elas saem ali de 150,5 e vão para 140,8. Então, o comércio também não está, e aqui a gente vê até uma queda também acelerada a partir de outubro e uma manutenção ali entre agosto e setembro. Então, a gente vê esse comportamento do comércio mostrando que ele não está confiante nem no presente e nem para o futuro aí em relação à atividade comercial. E a gente vai ver também em que pontos ele não está confiante ou está mais ou menos confiante. E a gente tem ali esse índice de investimento e novas contratações aí também caindo ao longo do ano de 114,6 para 105. Então a gente sabe, né, a gente vem falando disso há algum tempo, a situação do comércio não está das melhores, a atividade comercial ela está patinando muito, o comércio está sofrendo bastante, né, principalmente quando a gente fala de bens mais caros, esses bens ainda têm ali uma dificuldade de serem comprados e vendidos, né, aqui no mercado brasileiro, mas essa situação aí é bem complicada, principalmente na época que ela vem, né? Então, em vez do comércio estar mais otimista em relação ao fim do ano, ele está mais pessimista com o fim do ano.
Isso aí tá. A gente estava esperando uma certa sazonalidade positiva agora nesse mês, né? E pelo visto não vai ocorrer, né? Mesmo com a renda aumentando, o desemprego menor. Se a gente acabou de ver uma expectativa maior de consumo das famílias aí, 3,5% de aumento do PIB dos consumos da família, mas esse consumo não está indo para o comércio, né? Ele está indo mais para os serviços, pelo visto, como um todo. Então, as pessoas não estão comprando, até porque as dificuldades de financiamento estão muito altas. Você tem ainda muita gente endividada, muita gente se endividou durante o governo Bolsonaro, pandemia, e para comprar coisas básicas, né, alimentação do dia a dia e tudo mais, e está demorando para esse pessoal sair dessas dívidas, mesmo com desenrola, é uma grande ajuda, mas ainda não pegou todo mundo, né, muita gente ainda está fora do desenrola, e o comércio sente, né, a gente vê aí que não está tendo o ritmo de atividade esperada para esse período do mês, né? Vamos torcer para que essa confiança que seja só uma mera expectativa aí, que eles quebrem a cara, vamos dizer assim, que na verdade tem uma situação boa, mas é muito preocupante tudo isso, né, Débora? Exato, e a gente trouxe aí para vocês uma tabelinha que mostra exatamente onde estão esses pontos de fragilidade, né? Então a gente tem aí a variação entre novembro e dezembro, tá? Aqui está novembro, mas é novembro e dezembro, então considerem aí novembro e dezembro, e a variação acho que estão repetidas, né? Mas vamos olhar aí a variação em pontos percentuais e variação em percentual, de quanto mudou de um ano para o outro. E a gente vê, né, que tanto condições atuais da economia, condições atuais do setor caíram, né, 2,2 pontos percentuais entre os meses e 1,54 nas condições atuais do setor. Então, o comércio ele não está nem confiante, né, nem otimista com as condições atuais da economia, nem com as condições atuais do comércio. Nas expectativas futuras, a gente também vê queda, tanto nas expectativas futuras para a economia quanto para o comércio em si, né? Então, aqui a gente vê realmente, né, traduzindo aquele gráfico de linhas, que não está bom aí, o comércio não está vendo um bom momento, nem para a economia, nem para o setor, e também não está vendo um futuro aí melhor, nem para a economia, nem para o setor. Então, uma queda de 3,17, 1,48. E aí a gente vê intenções em contratar, né, que é aquela outra linha que eu falei de investimento e contratação. A gente vê que teve uma queda de 1,07 entre os meses. Então, o comércio não está com intenções, né, de contratar, não está otimista, mas tem alguma intenção em investir. Então, a gente vê uma melhora aqui nas intenções de investir entre os meses. Então, talvez se a gente tivesse uma melhora nas expectativas para o futuro, talvez, inclusive, esses 3 últimos parâmetros aqui tivessem melhores. Mas a gente vê que a intenção em investir subiu um pouquinho. Então, dependendo das condições para o ano que vem, o comércio pode voltar a investir e melhorou pelo menos aí a confiança na situação dos estoques. Então, os estoques melhoraram e tem-se aí uma confiança que eles vão melhorar. Então, a gente tem também essa variação positiva aí de melhor confiança na situação dos estoques. Então, se os estoques estão numa melhor situação, talvez seja o momento de investir, comprar mais, mas eles ainda não vão fazer esse investimento grande se eles não verem uma melhora na expectativa para o futuro. Débora, não foi só o Brasil que melhorou o rating, né? A Petrobras também melhorou o rating, né? Então já vamos agora fazer um pacotão final aqui. Fala sobre essa mudança de rating da Petrobras aí e como isso afetou já nossas aberturas de mercado. Então, já vamos fazer esse pacotão então? Vamos. Ontem a gente teve, né, a divulgação da S&P no fim da tarde, né? Não foi algo que aconteceu logo no começo do dia, foi mais no fim da tarde mesmo. A revisão do rating da Petrobras, né? Então, aquela nota de crédito, se a empresa é uma boa pagadora ou não, assim como a gente teve do Brasil, a Petrobras também teve elevação. Então, ela saiu de BB- para BB. E a gente viu essa mudança em outras empresas também aqui da nossa Bolsa. E a Petrobras, ela tem um peso muito grande, né, no Ibovespa. E nesse fim de ano, quando a gente tem ali essa liquidez mais reduzida, quando a gente começa a ter menos negociações, quando o giro, né, quando a gente fala giro ali de negócios, a gente está falando do quanto teve de negociação em reais na Bolsa. Então, aqui a gente vê que tudo isso cai no fim do ano. E qualquer movimentação que a gente tenha
em ações de grande peso, elas ganham até um peso maior, justamente porque o resto está muito parado. Então, ontem a Petrobras ela se descolou, ontem foi um dia negativo para a nossa Bolsa, nosso Ibovespa estava naquela estabilidade que a gente falou no começo da manhã, até quase o fim do dia. Nos 45 minutos do segundo tempo, ela vai para o terreno negativo, acompanhando uma deterioração que teve em Nova York. Mas quem segurou essa queda nesse 0,79, que poderia ter sido pior, foi a Petrobras. Justamente porque a gente teve um dia de alta no preço do petróleo, não tão acelerada quanto a gente viu hoje na manhã do dia de ontem, mas a gente continuou com esse movimento de alta no preço do petróleo Brent, ele fechou em alta de 0,60 aproximadamente. E aí veio essa notícia da S&P elevando essa classificação de crédito da Petrobras para BB. Então isso puxou um fôlego ainda maior e a Petrobras foi quem evitou aí que a nossa bolsa caísse mais ontem. Então, dia positivo ontem para a Petrobras e hoje ela continua também aí um pouco mais positiva. E o que isso influenciou no mercado, Débora? Vamos lá, abertura do mercado agora, põe na tela aí a tela da Débora para a gente ver como que os mercados estão hoje. Tá uma alta considerável da Petrobras, mas não é só do Ibovespa, mas não é só Petrobras, né? Não, a gente tem a Vale puxando muito a alta hoje também, porque o minério de ferro negociado lá em Dalian, na China, subiu mais de 3,5%. Isso trouxe um otimismo para o setor de mineração e siderurgia como um todo. E a gente teve essa alta, inclusive, acelerada depois que saíram aqueles dados que eu falei que iam sair 10,5 nos Estados Unidos, eles já saíram. A gente não está vendo a abertura de Nova York aqui, mas quando aparecer vai ser no positivo, porque a gente teve uma surpresa do mercado na leitura do PIB do terceiro trimestre. Era esperado que o PIB ficasse em 5,2%, né, que era a última leitura. Ele ficou em 4,9% na leitura final, então abaixo da última projeção. Isso puxou ali aquelas expectativas para os juros para baixo, os rendimentos das treasuries também. E o monitoramento do CME Group foi reforçado naquela expectativa que deve começar o corte aí em março na taxa de juros nos Estados Unidos. Outro ponto também o PCI trimestral, que é o índice de preços de gastos com consumo pessoal, uma medida que o Fed adora. Então, o Banco Central dos Estados Unidos olha muito para essa medida de inflação e ela também, na leitura final, ficou abaixo do anterior, ficou em 2,6, mostrou desaceleração em relação à leitura anterior. Então, isso tudo deve trazer também um cenário global, um cenário externo aí mais positivo e deve impulsionar nosso Ibovespa. Então, não só a Petrobras aí com seu rating revisado, como a Vale também que tem um peso grande. E como eu falei, todas as ações que têm peso grande ganham até uma importância maior. Nesse momento que o giro fica mais baixo, isso deve puxar aí o nosso Ibovespa para cima e a abertura de Nova York deve ser positiva. Se der tempo, ela vai aparecer aqui, porque está naquele delay. Então, ela deve ser mais positiva hoje por conta dessas surpresas que reforçaram aí a expectativa dos investidores dos cortes acontecerem mais cedo, mesmo com os dirigentes do Fed falando o contrário. Foi. Acertei, ó. 0,70 de alta no S&P. O Nikkei 225, como eu falei aqui, é arredondamento, tá? Caiu 1,59% hoje. Xangai Composto ficou positivo aí nessa manhã, se recuperando das perdas mais recentes. O dólar, que ontem subiu, justamente porque a gente teve uma correção tanto de bolsa quanto de dólar, né? A gente teve aquela realização de ganhos que a gente vê acontecendo quando a gente tem dias muito positivos acontecendo de forma consecutiva. Ontem o dólar teve um ajuste, foi para 4,92. Hoje ele volta para 4,87, caindo quase 1%, justamente aí apoiado nesse reforço de expectativa que o Fed deve cortar as taxas de juros mais cedo. Então, a gente vê até uma pressão do mercado aqui, porque os dirigentes estão falando, não, tem que olhar a inflação, tem que olhar o cenário inflacionário, tem que olhar o cenário do ano que vem, é muito cedo, e o mercado continua jogando as treasuries para baixo. Então, a gente vê, inclusive, uma pressão do mercado para que esse corte aconteça em março. E hoje ele continua, essa pressão continua e isso faz o dólar se desvalorizar, tanto frente ao real, quanto frente aos seus pares, que é o que a gente vê aí no DXY, que cai 0,53%. O petróleo Brent, que subiu ontem, hoje ele está caindo, né? Então ele subiu muito essa semana por conta daquela questão no Mar Vermelho, do ataque aos navios, todo o temor que isso gerou ali em relação a mudanças de rotas. Hoje ele também sofre correção e volta para baixo dos $80. Ontem ele fechou ali perto dos 80, mas ainda ficou abaixo e agora ele se distancia ainda mais. Ótimo, Débora.
Débora, a gente ontem, né, teve a grande estreia aí da nossa primeira série, né, exclusiva aí do ICL, A Luta pela Esperança, um sucesso, gente. Só para alunos do ICL, então se você ainda não é aluno do ICL, vira aluno aí para ver essa série que está imperdível com o nosso querido padre Júlio Lancelotti, com o Leonardo Boff e com o Chico Pinheiro. Então, gente, só para relembrar, ó, primeira série exclusiva de CL, A Luta pela Esperança. Então, vale a pena, gente. E se você já é aluno, não perca, tá imperdível essa série. E hoje, vamos continuar aqui também nos nossos canais de CL, porque às 5 horas da tarde a gente tem o William De Luca no Rolê ICL. Às 6 horas da tarde a gente já vai para o ICL Notícias segunda edição com a Gabi Varela, com o Chico Sá e com o Chico Pinheiro. E às 7h30 da noite a gente tem o Sinapse com o César Caleron e a Robertinha Garcia. E agora, Débora, você vai se despedir aí, porque esse é o último dia no ano, né? Então a Débora volta no que vem, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Mas amanhã tem ICL Mercado. Amanhã tem ICL Mercado, mas eu faço sozinho. Mas a Débora, último dia do ano agora, né? Amanhã tem a sequência que vocês já conhecem, então Desperta às 7, tem aí o ICL Notícias primeira edição, tem o Em Detalhes em seguida, ICL Mercado Investimentos vai acontecer, vocês vão estar aí na excelente companhia do André. Eu vou me despedir de vocês, porque eu volto só no ano que vem. Então, no dia 8 de janeiro, a gente está de volta com o ICL Mercado Investimentos para falar de tudo o que aconteceu ou não aconteceu nesse fim de ano, que deve ser muito parado. A gente já está vendo aí as coisas diminuírem o ritmo. Então, eu volto no dia 8, quero desejar para vocês aí um excelente final de ano, excelentes festas e aí um ótimo ano novo. O meu ano novo vai começar antes, dia 28 de dezembro, mas eu desejo aí para vocês um excelente ano novo e até ano que vem. Eu volto amanhã, tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau. O ICL tem um convite para você. Quem faz esse convite é Leonardo Boff. Eu estou feliz de estar aqui junto com esse grande jornalista que é o Chico Pinheiro e esse extraordinário padre que é o padre Júlio Lancelotti, que trabalha com aqueles que estão na rua, sofredores. E nós vamos refletir nesses vários tópicos sobre a esperança do nosso país, do nosso mundo. Convido a vocês a acompanharem essas gravações, porque elas suscitam em nós um compromisso para melhorar a situação do nosso mundo. A Luta pela Esperança. Essa conversa fraterna, em vários episódios, você não pode perder.